Bom, gente, boa noite. Me apresentando aqui rapidinho, meu nome é Marcos Cunha, sou um dos sócios da Histórica, uma agência de comunicação digital aqui de Brasília. Atendemos contas locais e também de base nacional. A gente trabalha com a própria Finatec, trabalha com a Wiz, que é uma das maiores distribuidoras de seguro do país, já construímos projetos junto com o pessoal da Uber, da Rappi, de alguns fundos de previdência complementar, enfim, a gente atende algumas marcas, tanto do Brasil. E fui convidado hoje para bater um papo com vocês sobre a questão de jornada do cliente, né? Ou jornada do usuário, como a gente colocou como título aqui dessa live. E, bom, acho que antes de falar de jornada do usuário, do cliente como ferramenta ou como até lógica de abordagem para a gente tratar nosso consumidor e gerar resultado para o nosso negócio, acho que é fundamental a gente entender como é que foi o processo evolutivo disso no mercado, né? Para entender por que é que a gente hoje precisa pensar em uma jornada, né? Que sentido isso faz, o que diferença isso gera na perspectiva de negócio, até para criar senso de urgência em algumas pessoas, porque assim é uma ferramenta e um processo simples do ponto de vista de como operar. Claro que se você quiser um nível de aprofundamento maior, vai demandar muito esforço e conhecimento técnico, mas dá para começar a usar esse tipo de abordagem de uma forma rápida. A gente usa ou porque não percebe o bem que isso pode gerar para o teu negócio, ou porque não compreende ou não prioriza a discussão de tratar a jornada do usuário como algo estratégico para a operação. Então, assim, eu vou voltar no tempo aqui para a época de Revolução Industrial, né, um pouco depois disso, claro, também, falando lá do Henry Ford, né, que começou a discussão de produção de automóveis em escala lá nos Estados Unidos. E tem uma frase dele que é muito forte nessa perspectiva do marketing e de atendimento à demanda do consumidor, que é quando perguntavam para ele sobre carros de outras cores, porque ele fabricava basicamente só carros pretos, a resposta dele em geral era: o meu cliente pode querer um carro de qualquer cor, desde que ela seja preta. Eu não tenho hoje uma preocupação em gerar customização para o meu cliente. Eu tenho uma preocupação muito grande em dar escala para o meu produto, né? A gente vivia uma fase naquela época de entender os meios de produção de uma forma mais robusta e escalável para atender mais pessoas, né? Para atender uma demanda que não tinha muito teto, porque a gente não tinha concorrência. Num cenário sem concorrência, e onde eu estou trabalhando muito mais o princípio da escala para ter ganho, a vontade do meu consumidor era o último degrau que eu ia olhar, se é que eu ia olhar do ponto de vista de produção. Eu queria ofertar o máximo possível, porque eu não dava conta de atender minha demanda e quando eu olhava para o lado, eu não tinha competidores que estavam preocupados em atender essa demanda também. Então, do ponto de vista empresarial, é um cenário ideal, porque eu não tenho que disputar a atenção ou disputar o desejo pelo meu produto em frente ao meu consumidor, mas do ponto de vista do consumidor isso é péssimo, porque eu fico obrigado a consumir um produto que não necessariamente é o melhor produto para mim. De novo, a gente estava falando de um momento onde muita inovação estava acontecendo, né? Apesar da gente estar vivendo um momento muito parecido hoje do ponto de vista de inovação, mas coisas que eram inimagináveis naquela época estavam começando a acontecer, como, por exemplo, a oferta de um carro. Então, o consumidor não estava tão preocupado também em ter outras opções, porque ter um carro já era uma coisa fora da realidade
para as pessoas daquela época. O tempo foi passando e a primeira coisa que mudou, que forçou as grandes organizações a pensarem em se diferenciar frente aos seus consumidores foi a concorrência. Né? Quando você começa a ter duas ou mais empresas olhando para um mesmo nicho de mercado ou para o mesmo universo de mercado do ponto de vista de oferta, você começa a ter que se preocupar porque o teu concorrente pode roubar a demanda de você, pode roubar a sua demanda, sua base, sua clientela ali de você. Né? Claro que no início isso era menos preocupante, de novo, num contexto onde você não sabe qual é o limite ou teto da tua demanda, você não está muito preocupado se tem 2 ou 3 competidores ali disputando com você. Porque se você não vender para o cliente A, o cliente B vai estar ali do lado querendo comprar teu produto. Num contexto onde você começa a ter mais concorrentes e a demanda começa a se comportar como algo que tem limite, você começa a se preocupar e tentar entender como é que você vai, de fato, atender as demandas do seu consumidor de modo a se tornar a primeira opção dele. Então, a gente começa a ver estudos de marketing amadurecendo, a preocupação no tal do market share, né, de ali frente à demanda que está disponível, porque, de fato, começou a ficar preocupante a questão de que eu posso estar perdendo clientela que eu não vou conseguir recuperar de um jeito muito fácil. E aí começa a discussão de customização, né? Voltando para a oferta dos carros, por exemplo, você começa a ter primeiro, um mesmo modelo de carro com itens de customização, desde a cor até a roda, a cor do banco e por aí vai. E, posteriormente, modelos de carro específicos para categorias de clientes específicas. Carros mais acessíveis, carros menos acessíveis, carros esportivos, carros conversíveis e por aí vai. Tentando cada vez mais atrelar a oferta ao que é percebido como valor pelo consumidor. A gente estava vivendo ali um contexto de disputa por oferta. Então, eu ainda não estava muito preocupado com alguns fatores que vão extra o produto que eu entrego, que vão além do produto que eu entrego. Eu estava muito preocupado em fazer a melhor oferta possível, a oferta mais conectada possível, a oferta que mais se integrasse e se comunicasse com o público que eu queria atender. Né? Na medida em que isso vai amadurecendo, você começa a ver marcas tentando se posicionar para grupos específicos, para nichos específicos de consumidor. Você vê as organizações fazendo algumas de posicionamento muito claras para atacar determinados públicos e abrir mão de outros para tentar ganhar mais visibilidade. Então, o mercado começa a entender que a visão de gerar valor para o consumidor ela é relevante. Só que aí, nos últimos 20 anos, a gente vem passando por uma transformação que virou tudo de cabeça para baixo de novo. Né? De repente, a gente se vê num contexto onde a internet vira um ator muito relevante dentro da discussão de relacionamento com o consumidor. Né? E quando isso acontece, você tem duas principais variáveis acontecendo de forma muito clara. Primeiro, você tem um consumidor muito bem informado. Pessoal, estão falando aqui de novo que está travando, que eu estava tendo. A gente chega num cenário onde a internet cria uma série de variações dentro do mercado que a gente não estava muito habituado. Primeiro é a discussão de informação. Então, o consumidor passa a ter muito mais acesso à informação, o consumidor tem muito mais acesso a conteúdos e o processo de decisão desse consumidor passa a ser muito diferente do que era antes. Fazia uma oferta na televisão e estava tudo bem, assim, provavelmente o impacto e o resultado viriam, né? Agora não, agora o consumidor tem acesso a informações de blog, de influenciadores, dos amigos, das redes sociais. Então tem muita informação impactando um consumidor em relação a um determinado mercado, a uma determinada oferta. E além disso, você tem a pulverização do mercado. Antigamente, principalmente quando a gente fala de comunicação, eram poucas as marcas que tinham recursos para fazer anúncios de forma ostensiva e impactar o grande público, né, o grande mercado, e você acabava concentrando muito fatias de mercado em quem tinha esses recursos. E com a internet, esse contexto muda muito. Agora ficou muito mais barato, as barreiras de entrada dentro dos mercados ficaram muito diferentes e muito menos agressivas para quem está começando um negócio, né? A discussão de empreendedorismo se torna algo mais acessível e a gente tem um boom de novos negócios abrindo, muitos negócios
totalmente digitais e virtuais, e competindo com negócios tradicionais. Às vezes, uma empresa que está fabricando sapato no quintal de casa e vendendo tênis e competindo e roubando algumas vendas. Lógico que quando você fala de uma empresinha de fundo de quintal que fabrica seu próprio tênis ou sua própria camiseta e rouba uma parte do mercado de uma marca global, isso se torna pouco representativo. Mas quando você dá escala para esse tipo de coisa, você de fato começa a gerar algumas mudanças de mercado que são bem relevantes e bem interessantes. Além disso, você tem, por exemplo, a China virando um fornecedor global, onde você precisa ter uma marca e definir aqui o tipo de produto que você quer gerar, e você consegue gerar ele a um custo-benefício muito grande, vindo de fora do país. Então, o mercado como um todo, com esse avanço tecnológico, com essa transformação, muda muito. E aí as empresas começam a ter que olhar para esse mercado e avaliar como é que elas em continuar gerando resultado, sejam elas grandes empresas, sejam elas pequenas empresas, entendendo que a gente tem um mercado cada vez mais competitivo e do ponto de vista do consumidor, a competição é uma bênção, porque você tem cada vez mais empresas tentando ofertar o que há de melhor de valor gerado para você, consumidor, né? E do outro lado, você tem um consumidor cada vez melhor informado, cada vez mais empoderado para tomar a melhor decisão para ele. E aqui existe uma discussão de autoconhecimento como gestor de negócio, que é a tua oferta é a melhor para o teu consumidor de fato, porque se não for, das duas uma, ou você vai entrar numa disputa por preço, e aí você vai ser um produto ou um serviço mas que gera valor para o teu consumidor por conta dessa discussão de valor financeiro, ou você vai, de fato, conseguir gerar um valor legal e aí você sai da disputa de preço e você entra na discussão de disputa por valor percebido. Só que, na medida em que isso se torna, de novo, um contexto super inflado, começa-se uma discussão de entender que outras oportunidades eu tenho de interferir no processo decisório do meu consumidor. Tanto para que ele tenha a melhor experiência possível quando ele tiver contato com a minha marca, com o meu produto ou com o meu serviço, quanto para que eu consiga, de alguma forma, fazer esse consumidor perceber os benefícios que eu gero durante os estágios que não a pesquisa que ele faz no Google, ou que não a pergunta que ele faz no grupo de WhatsApp da vizinhança dele ou da família dele em relação a um determinado produto. E aí a gente começa a falar da tal da jornada do cliente, né? A jornada do cliente, gente, é, de novo, uma lógica de abordagem, e lógico, você tem ferramentas e processos para fazer isso, mas eu prefiro trazer primeiro essa visão de abordagem de que quando você faz uma oferta, quando você coloca um produto na rua e você quer pensar de forma estratégica qual a melhor forma de expor essa oferta para o teu consumidor, você precisa ter muita clareza de quais são os passos que o consumidor percorre desde o momento em que ele percebe que ele tem um problema que precisa ser resolvido ou uma necessidade que precisa ser atendida, até o momento em que ele usa o teu produto ou serviço e, se ele precisar de suporte, ele acessa o teu suporte. Por que é importante olhar para tudo isso? Porque se você não trata e posiciona bem o teu negócio em alguma dessas jornadas, ou desculpa, em algum desses estágios dessa jornada, potencialmente você está perdendo oportunidades que está captando para o teu negócio. Muitas vezes, o consumidor só percebe que ele tem um problema no meio da jornada de compra já, e ele já foi atacado e está comprando um negócio, às vezes, sem nem precisar, sem nem saber que ele precisa daquilo, né? Ou está fazendo algumas compras por impulso, porque o ofertante não esperou o consumidor perceber que precisa de alguma coisa. Ele já botou na cara do consumidor ali aquela oferta, porque ele sabe que aquele tipo de compra acontece por impulso, né? Se você já baixou algum desses aplicativos de produto que vem lá da China baratinho, Wish, AliExpress, eles trabalham muito a compra por impulso, porque o custo é muito pequenininho. Então, eles já perceberam que você não vai entrar ali para pesquisar um produto qualquer. Eles têm uma série de algoritmos para conseguir te fazer anúncios nas redes sociais, para conseguir te fazer entrar no aplicativo para ganhar algum bônus, gerar uma a percepção de valor do consumidor está muito mais pautada no preço e na bonificação que ele ganha nesses jogos do que, de fato, na compra que ele faz. Então, de novo, entender a jornada muda a tua estratégia de oferta, né? Mas o que é esse negócio? Como é que eu faço esse tipo de coisa? Para fazer esse exercício,
eu sugiro muito que vocês procurem, e aí o Google tem um monte de painéis desse formato, mas um painelzinho que desenhe para vocês um escopo macro de uma jornada de cliente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho. Deixa eu fechar meu Google Chrome, que eu perdi a aba que estava aberta com a imagem, mas eu consigo achar ela aqui rapidinho. Enquanto eu aqui a tela, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Um painel, vocês vão imprimir aí numa folha A0, ou vão fazer no próprio computador, num slide de PowerPoint, uma telinha que exibe essa jornada. E a construção dessa jornada, num primeiro momento, ela pode ser feita com base em impressões que vocês têm de dentro do negócio de vocês, mas idealmente seria legal vocês terem visibilidade disso conversando com o consumidor, tá? Para vocês conseguirem, de fato, validar algumas hipóteses. Deixa eu compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil agora de vocês verem. Só um segundinho. Beleza. Deixa eu garantir que vocês estão vendo isso aqui. Só um segundinho, gente. Só para eu ter certeza de que está chegando para vocês. Show. Gente, o que é esse painel? Né? O que é essa jornada? A primeira coisa é a gente entender, como eu falei para vocês, o que é que o consumidor faz durante diferentes estágios do processo decisório de aquisição de um produto ou serviço. O primeiro que enxerga dentro da jornada é o que a gente chama de awareness, ou de reconhecimento de um problema ou de uma necessidade. Sei lá, dá um exemplo que aconteceu aqui na minha casa hoje. Eu estava aqui trabalhando, né, home office, todo mundo de pandemia, todo mundo trabalhando de casa. Eu ouvi um barulho dentro do meu banheiro e descobri que aquela ducha higiênica está pingando, está vazando água. Eu descobri que eu tenho um problema. E agora eu começo a pensar em como é que eu posso ver esse problema. Esse problema é meio óbvio, mas dependendo do tipo de necessidade que você tem uma etapa de descoberta. A etapa de descoberta é o entendimento de o que é que eu preciso fazer para resolver esse problema que eu descobri na fase de awareness. E aí, são duas reflexões diferentes, né? A primeira reflexão é entender, bom, o que o meu consumidor está fazendo normalmente quando ele descobre que ele tem um problema que eu resolvo. E aí, se você não sabe que problema o teu negócio resolve, já tem um primeiro estágio de reflexão muito importante que você precisa fazer. O que é que você faz que resolve o problema de alguém, né? Feita essa reflexão, pode dar o próximo. O que é que o meu consumidor está fazendo quando ele descobre que tem um problema que eu resolvo? Exemplo, eu tenho um celular, deixei o meu celular cair, deu uma riscadinha na minha tela e eu lembrei que eu preciso de uma película. Ou estou vendo, enfim, estou mexendo no meu aparelho telefônico e posso perceber ali que eu estou sem película no celular e preciso botar película. Então, de repente, pensar, fazer algum tipo de comunicação, algum tipo de interferência na jornada do meu cliente, quando ele está com o celular na mão para falar de película, pode funcionar mais do que, sei lá, fazer um anúncio no LinkedIn que ele está usando majoritariamente no desktop. Estou dando exemplos aqui genéricos, mas só para vocês entenderem como esse entendimento muda tomada de decisão em diversos momentos, né? A mesma coisa, por exemplo, de quem está vendendo capa de chuva em porta de show na época de chuva. A pessoa sabe que aquilo pode acontecer, sabe que aquele contexto é favorável, ela monta um ponto de venda naquela região. Na etapa de descoberta, é super importante a gente descobrir como é esse processo de descoberta. Novamente, se eu sei que o meu consumidor usa o Google como plataforma para achar a solução, eu tenho que estar no Google. Se eu sei que o meu consumidor usa a Amazon para avaliar a qualidade de determinados produtos na etapa de descoberta, eu vou entrar lá na Amazon e vou botar meu produto e vou fazer uma campanha para fazer mais gente avaliar aquele produto dentro da plataforma. Se eu sei que as pessoas perguntam por grupo e com algum conhecido, algum cliente, alguma pessoa, indicar o meu negócio para aquelas pessoas. Então, é super importante entender esse estágio de descoberta para entender como é que a gente interfere. Bom, nesse caso específico aqui, a gente está falando de uma compra de
produtos de comida, né? De pedir comida, tipo um iFood da vida, alguma coisa assim. Aqui você entra na fase do pedido. E, novamente, se eu estou falando de algum produto que faz venda digital, eu tenho que entender como é que é essa jornada. Aqui a jornada está muito mais no nosso controle. E aí, o pessoal que é do universo ali de UX vai se apegar mais ao termo usuário do que cliente, porque a pessoa já está dentro da forma digital sua. Então, sei lá, a pessoa que cuida de UX, de experiência do usuário, dentro do iFood, ela já está chamando esse cara de usuário e está desenhando a jornada do usuário dentro do aplicativo. Como é que isso a coisa mais intuitiva possível para que a pessoa nem lembre que ela está mexendo num software que é difícil de mexer ou que tem muita opção, né? Acho que aí vale falar da Apple nesse negócio, que consegue criar jornadas dentro do software deles que são tão imperceptíveis, às vezes, que a gente não repara que eles pensaram em tudo isso antes da gente mexer, né? Por exemplo, hoje você tira um print screen aí de um jeito super rápido. Você muda o horário do teu alarme de um jeito super rápido, mas alguém teve que pensar em cada um desses estágios. Alguém teve que pensar em cada um desses comandos que você dá hoje. E se não tem um estudo para entender a melhor forma de fazer essa jornada acontecer, provavelmente você não vai criar a melhor jornada. E aí você tem umas experiências ruins. Tenho certeza que vocês aí que estão escutando já passaram por alguma experiência ruim em algum software, porque de fato quem desenhou essa experiência não estava 100% alinhado ou não estava 100% preocupado em criar a melhor experiência possível. Então, aqui, novamente, a gente está falando de conhecer muito bem a jornada para a gente ofertar a melhor jornada. Pô, Marcos, mas um aplicativo, eu faço venda em ponto de venda. Eu não tenho um ponto de venda, eu vendo cursos presenciais. Cara, se você sabe que a tua oferta é diferente, você sabe que a forma de encontrar a tua oferta também é diferente. A tua oferta pode ser encontrada por um site no Google, na internet, a tua oferta pode ser encontrada em uma padaria, a tua oferta pode ser encontrada na gôndola de um supermercado. Como é que você garante que o teu consumidor vai ter a melhor experiência possível na hora de ofertar o teu produto? Vou dar outro exemplo. Trabalhei alguns anos dentro da Ambev. E uma das maiores preocupações que a gente tinha lá na Ambev, eu trabalhava na frente de autosserviço, então a gente atendia supermercados, grandes redes, era garantir que a gôndola onde o produto da Ambev estava era sempre a gôndola que estava na faixa do olhar do consumidor, né? Em geral, essas prateleiras de gôndola aí tem 5, 6 níveis, ela estava ali entre o quarto e o quinto nível, nem alto demais para o consumidor não perder o foco e a visão, nem baixo demais para ficar desconfortável para o consumidor pegar. Isso é pensar na experiência de acesso ao teu produto. Qual é a melhor forma para o teu consumidor ver o teu produto e acessá-lo quando ele está lá na posição de comprar? Você vai pegar a cerveja que está lá no chão ou você vai pegar a cerveja que está no teu raio de visão? Tem muita gente que nem olha para baixo, né? Então, isso tudo é muito importante, porque eu tenho que pensar aqui em, poxa, por que lado o consumidor chega? Para eu pensar em qual que é a gôndola que ele vai ver primeiro, para eu posicionar isso. Qual a ordem de exposição do meu produto? Lá, ainda é assim, a gente colocava primeiro as cervejas premium mais caras e só lá no final as mais baratas. Porque se você está indo lá para comprar, naquela época a cerveja era 99 centavos, olha aí que tempo bom. Está indo lá para comprar uma Antártica a 99 centavos, você vai percorrer o caminho inteiro até chegar lá, porque você já sabe do preço, você quer comprar o produto pelo preço. Agora, se você está na dúvida, não tomou a decisão de qual é o teu produto, eu vou te mostrar primeiro o mais caro para você ir andando e chegar no mais barato, se você está afim de preço. Senão, eu corro o risco de botar uma oferta muito agressiva no começo e perder o consumidor que está indeciso antes dele ver as ofertas mais interessantes do ponto de vista de margem e de produto premium. Então, até nesse tipo de coisa a gente tem que pensar. Não é só botar o produto numa prateleira. É como é que esse cliente vai chegar aqui dentro? Como é que ele vai olhar para esses produtos? Como é que eu torno essa ponta, esse ponto de contato, perdão, o mais positivo possível, né? Bom, aqui no caso tem uma discussão de espera, que aqui no caso do aplicativo ele tem que esperar para a oferta chegar de fato, para a entrega chegar, né? A gente está falando do iFood, do Uber Eats, por exemplo. E aí a gente tem que pensar nessa etapa também, porque, vamos lá,
Se vocês pedem iFood aí, se o produto começa a demorar demais, o cliente começa a ficar inquieto, começa a ficar irritado, começa a cobrar, começa a abrir chamado. Então, a gente tem que pensar em como é que a gente reduz esse ticket, esse volume de chamados. Uma das formas de fazer isso é mandar notificação de tempos em tempos para o cliente ver em que estágio está o pedido dele. Isso deve acontecer com todos vocês. Você pede um iFood, você pede um Uber Eats, na hora que o restaurante confirma o pedido, você recebe a notificação. Na hora que o pedido sai do restaurante, chega outra notificação. E ainda assim, a coisa não estava sendo resolvida. O que os caras fizeram? Colocaram GPS na maioria dos entregadores e agora você consegue acompanhar a jornada do entregador até a tua casa para você não ficar ocupando o time de atendimento. Porque quanto mais chamado de atendimento eu tenho que atender, eu corro o risco de frustrar meu cliente, 2, eu tenho que ter uma equipe de atendimento cada vez maior. Então, novamente, como a jornada impacta não só a experiência, a satisfação do cliente, mas o resultado da minha operação. Eu tenho que ter mais custo ou menos custo para resolver determinados problemas. Tá? Então, até aqui, a gente está falando, primeiro, de uma etapa prévia de awareness e discovery, descoberta, né, de reconhecimento do problema ou da demanda e de descoberta de como eu resolvo esse problema, essa demanda. Depois, a gente começou a falar de uma etapa de execução, né, de acesso e aquisição e de consumo daquele serviço, aqui no caso do aplicativo. Né? No caso do produto, ou de um serviço, etapa de aquisição, como é que eu compro, como é que eu pago, como é que eu acesso, porque, vou dar outro exemplo agora que está acontecendo, comprei um produto pela internet que foi despachado pelos Correios no meio de uma greve. Você tem 30 mil opções de transportadoras. A empresa escolheu os Correios, agora o produto está preso aí no meio dessa confusão. Isso é não pensar na jornada e gerar um problema lá na frente. Eu posso cancelar a compra agora porque eu não estou a fim de esperar, por exemplo, um prazo incerto que ninguém sabe qual vai ser. Então, de novo, não pensar nesses estágios pode gerar uma série de problemas de frustração, de perder um cliente que pode comprar novos produtos, de perder um cliente que pode indicar o teu produto ou serviço para outros consumidores e por aí vai. Né? E depois dessa etapa de acesso e consumo, aí a gente tem uma etapa posterior. Muita gente acha que a jornada do cliente acaba na hora que o cliente me dá o dinheiro. Né? Acontece a transação, o cliente sai com o produto, acabou. Mas a gente tem duas muito importantes aqui, se a gente não é, por exemplo, um varejista ou um aplicativo. Uma é, como é que o cliente vai consumir o meu produto? Né? E aí, de novo, vou voltar para a Apple, porque eles fazem isso com maestria. Você já pegou um iPhone novo, um MacBook novo, um iPad novo e abriu, a experiência de abrir esse produto ela é surreal. Né? O tato da caixa, a forma como a caixa abre, tudo isso é muito bem pensado para criar uma experiência muito premium. Né? Em contrapartida, tem outros produtos que você pega a caixa quase desmonta na tua mão. Isso é não pensar muito na experiência do cliente. Mas, de novo, aí aqui eu estou trazendo um exemplo bem esdrúxulo, porque tem situações em que não há dinheiro, margem para pensar numa embalagem super premium, porque o produto em si, o custo dele já é praticamente o preço total final, a margem é muito apertada e por aí vai. Mas pensar em como é que o consumido é tão importante quanto pensar em como é que eu vou fazer aquela oferta acontecer. Porque, em geral, a gente está falando de um cliente que vai ou falar muito bem da gente ou falar muito mal da gente, e hoje a capacidade de reverberação, principalmente de uma reclamação, é muito alta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para conseguir sair do outro lado tendo um cliente satisfeito, tendo um cliente que consumiu o meu produto, gostou daquele produto e indicaria aquele produto para outras pessoas. Existe, inclusive, uma métrica que é muito importante hoje, que é o tal do NPS, que avalia justamente isso. Se o cliente vira um promotor da minha marca e do meu produto ou serviço, ou se o cliente vira um detrator do meu produto ou serviço. Porque, principalmente em tempos de redes sociais, de internet, e ainda mais agora que está tudo pautado em distanciamento social, a voz de um consumidor frustrado é uma voz que ecoa muito e que pode gerar muito problema para a organização. E a gente sabe, gente, que é impossível garantir 100% de satisfação no consumo de um produto ou serviço por parte de um consumidor. E é por isso que existe uma etapa que não aparece aqui nessa jornada, mas que é muito importante, a de pós-venda ou de suporte, né? Que basicamente é ter processos ou pessoas ou processos de pessoas que deem suporte para o consumidor depois que a aquisição acontece. Eu não posso simplesmente virar as costas para o meu cliente. De novo,
N realidades nesse formato. Tem gente que vai ter que fazer um FAQ de pós-compra para o cliente fazer pergunta. Tem gente que vai conseguir ter um de atendimento. Tem gente que vai conseguir botar um chatbot para resolver esse problema. Mas isso precisa ser, pelo menos, considerado. Você tem que fazer a escolha, talvez, de não atender isso muito bem. Mas você tem que fazer essa escolha consciente, sabendo dos riscos que você vai correr. Senão você não é um bom gestor. Um bom gestor não ignora as variáveis do negócio dele. Um bom gestor, ele faz escolhas, às vezes, que não são as melhores, sabendo que ele está tendo que abrir mão de alguma coisa por, né? E aí, depois de toda essa experiência, aí sim a gente tem uma etapa de compartilhamento, que é como é que esse consumidor vai levar para fora a experiência que teve. A gente sabe que tem produtos que têm uma faixa de compartilhamento mais ampla, que as pessoas de fato mostram, expõem aquela experiência com aquele produto ou serviço, e tem outros que ela é inexistente, porque é de consumo íntimo, consumo individual, e as pessoas acabam não reverberando isso de forma expressiva. Mas, de novo, é importante saber se isso acontece ou não e como isso acontece, até para pensar em formas de incentivar esse tipo de compartilhamento. Como é que eu faço se eu sei que alguns consumidores vão no meu restaurante e postam foto do prato para compartilhar em rede social? Poxa, se eu sei disso, eu tenho que pensar em formas de incentivar mais consumidores a fazerem isso, porque isso faz com que aquela rede daquela pessoa que está ali, os amigos daquela pessoa, os familiares daquela pessoa, vejam que aquela pessoa foi naquele restaurante e está tendo uma experiência legal. Se eu sei disso, como é que eu consigo explorar essa discussão? Então, a discussão de jornada como um todo, ela nada mais é do que a compreensão dos estágios de compreensão de um problema, consumo de um produto ou serviço e de pós-consumo para tomar decisões relacionadas ao teu negócio, para tomar decisões de comunicação e divulgação do teu produto, de forma de oferta, distribuição e preço do teu produto, para tomar decisões sobre estrutura de entrega do teu produto e produto ou serviço, para tudo isso que eu estou falando, tá? Então, características específicas, valor que o produto gera, tudo isso a gente consegue enxergar aqui dentro da jornada quando a gente olha para os estágios de consumo. Olhar para as necessidades de suporte técnico para a utilização e consumo do produto ou do serviço. E, por fim, é que a gente explora o como o consumidor reverbera e compartilha as experiências que eles estão tendo. Então, assim, a ferramenta de jornada do cliente aqui, ela serve tanto para você tomar decisões estruturais dentro do seu negócio, quanto para você tomar decisões de marketing, venda e de resultado, tá? Mas é uma ferramenta muito interessante nesse contexto que a gente está, como eu falei lá no começo, de ampla competição, de competitividade pulverizada em todos os setores. Tá? Eu falei da camiseteria, mas tem a pessoa que faz lá as canecas, tem a pessoa que vende quadro, tem a pessoa que vende tênis, tem a pessoa que vende short, tem agências que são de uma pessoa só que tenta fazer tudo. No meu caso, eu tenho uma agência com um time mais estruturado. Então, todos os cenários, boa parte dos cenários de mercado, eles contam com uma competição muito forte hoje. E aí, quanto maior a competição, maior é o desafio para se diferenciar. E hoje a ferramenta mais utilizada e mais efetiva para esse tipo de coisa acontecer é a jornada do cliente. Claro que depois de segmentação, escolhas de nicho e tudo mais. Tá? Mas, gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje do ponto de vista técnico é essa visão da jornada aqui. Vou abrir aqui para caso alguém tenha alguma perguntinha, acho que tem algumas pessoas aí com a gente ainda, para a gente fazer um bate-papo agora. Acho que eu falei para caramba aqui, não sei se falei muito rápido, espero que a conexão tenha se resolvido aqui para vocês conseguirem me ouvir, tá? Vou parar de compartilhar minha tela aqui e vamos abrir para pergunta aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, Aline, acho que não temos dúvidas. Eu sempre fico um pouco preocupado com isso, porque eu não sei se foi porque as pessoas não pegaram muito do que eu falei, ou se porque a explicação ficou legal, mas se do segundo caso. Bom, estou autorizado aqui. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. Espero ter contribuído, tá? Para quem tiver interesse em consumir mais conteúdo sobre marketing, comunicação, eu tenho um perfil no Instagram que eu posto bastante coisa sobre isso, é o @marcoscunha.co. E é isso, gente. Obrigado aí de novo à Academia Finatec pelo convite.
Obrigado pela oportunidade, obrigado por quem assistiu aí ou quem vai assistir no futuro aí no YouTube. E estou à disposição por aqui, caso alguém queira trocar ideias, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite.